Olá, estamos então aqui para o vídeo número 33 desta mesma série, de não programar em C#, e hoje vamos falar sobre construtores, que é algo que facilita o nosso trabalho e implementa assim uma facilidade nele mesmo. Ok, os construtores estão inseridos entre as classes, servem para enviar argumentos ou não, basicamente quando estamos a criar um objeto, ele vai constituir-se pelo seu construtor referente a essa mesma classe, de onde está a instanciar, e os construtores têm como função inicializar tudo o que seja necessário ao se criar um determinado objeto. Atenção que podem-se criar vários construtores numa só classe. Ok. Neste vídeo vamos fazer o seguinte. Vamos fazer algo para verificar então a informação de uma determinada pessoa. Neste caso, o nome, que será constituído pelo primeiro nome, o último nome, e depois a sua idade. Depois teremos um outro método referente a verificar a entrada. Verificar se é maior de idade e se pode entrar num determinado local ou então é menor de idade e não pode entrar nesse mesmo local. Vamos fazer isto para dois objetos, para duas pessoas, ok? Portanto, aqui a classe teria que se chamar pessoa e não construtores. Mas pronto, vamos começar. Portanto, vamos criar três atributos. Neste caso é duas do tipo string e um. Atenção que os atributos e as variáveis são a mesma coisa. Só que, basicamente, em classe chama-se de atributos. E depois as funções e os métodos também são a mesma coisa, só que nas classes chamam-se assim de métodos, ok? Porque representam o seu comportamento. Ok. Dois atributos do tipo string, será neste caso o primeiro nome. Vamos inicializá-lo a vazio, string.empty. E agora o último nome, da mesma forma, string.empty. Ok. Agora vamos criar aqui um último argumento. Argumento não, peço desculpa. O atributo será de nome, idade e do tipo inteiro. Toma valor então de 0 para começarmos assim. Ok. Agora vamos então criar o nosso construtor. Atenção que eu aconselho, porque é assim a minha prática, eu aconselho a colocar sempre o construtor depois dos atributos e antes dos métodos. Assim fica bem estruturado. E como é que nós criamos então um construtor? Basicamente, nós temos que colocar aqui um modificador de acesso público. Tem que ser sempre público. Atenção que no próximo vídeo, ou seja, o vídeo de amanhã, eu vou falar sobre modificadores de acesso. Portanto, é importante não perderem, porque é muito importante. E vão perceber então o que é o público, o private, o internal, o protected, etc. São 5. Ok? Portanto, não percam. Aqui, colocamos público. E aqui não temos nem void, nem int, nem string. Ou seja, não vamos retornar nada. Vamos apenas receber. Ou seja, como eu disse, os construtores têm como função inicializar. E se nós queremos receber algo quando instanciamos um objeto para inicializar com essa mesma classe, nós podemos fazê-lo. E é o que vamos fazer neste vídeo. Ou seja, damos público e aqui colocamos o nome. Atenção, colocamos sempre o nome. Quando estamos a falar de construtores, colocamos o nome da nossa classe. Neste caso é construtores. Senão não funciona. Ok, com parênteses, abrir e fechar, e temos então o nosso construtor. Atenção que este construtor, quando estamos a falar de classe, é default. Ou seja, ele não precisa de aparecer para sabermos que existe. Ou seja, este construtor vazio. Que ele já existe, ok? Só que nós queremos fazer é algo diferente. Queremos é receber alguns valores. Neste caso, o primeiro nome, o último nome e a idade. Ou seja, string, primeiro nome. Atenção que os valores funcionam da mesma forma como as funções, ou métodos, como quiserem preferirem e chamarem. String, último nome, ou seja, colocamos o tipo e depois o nome. E aqui vamos colocar então int idade. Ok, até aqui tudo bem. Agora o que nós temos que fazer para inicializar o que nós recebemos é fazermos com que estas variáveis, ou seja, estes atributos pertencentes já à nossa classe, tenham um valor igual ao que nós recebemos. Para isso, atenção que não podemos fazer primeiro nome igual a primeiro nome, porque ele vai estar a referir-se sempre a este valor. O que nós temos que fazer é this, e atenção que o this aqui funciona como o quê? Ou seja, se nós clicarmos aqui em cima, podemos ver que é um parâmetro, ou um argumento, como preferirem chamar. Ou seja, que é o que nós recebemos. Aqui já é algo que faz parte da nossa classe, ou seja, construtores, ponto, o primeiro nome. Ou seja, o this representa em si a própria classe, ou seja, tudo o que está contido na classe. Estamos agora a inserir o valor para o último nome.
são o valor de último nome, ou seja, o valor recebido. E agora sim o mesmo para a idade. Então, o valor de idade, o valor recebido. Ok. Temos então o nosso construtor criado. Até aqui tudo bem. Atenção que podem ter vários construtores numa só classe. Agora o que temos que fazer é dar algum comportamento à nossa classe. Com o uso de métodos. Vamos criar então dois métodos. Uma para a informação e outro para verificar a entrada. Vamos chamar de public void informação. Nesse caso sem o tilde, não é boa política colocar tilde nem acentos. E vamos fazer algo muito simples, que é console writeLine. Vou escrever aqui nome, que é a junção do primeiro nome. Aqui não é nada novo, atenção. Aqui já estamos a falar de métodos ou funções que já falamos, portanto, nada de novo. A novidade aqui era o construtor. Só estou aqui a fazer algo prático para vermos então em funcionamento. Aqui, idade, eu não vos ia mostrar algo que não tinha qualquer lógica. Tem que ter alguma lógica para vocês perceberem assim, para depois praticarem com alguma coisa. Vamos criar aqui um último método, neste caso o segundo método. Public void, verificar a entrada. Ok. Não recebe nada. Vamos fazer algo também muito simples. Seja um if. Opa, não é if, é sim if. A idade tem que ser maior ou igual a 18. Não 19, ok, 18. E aqui vamos colocar o seguinte. Esta pessoa pode entrar no local porque tem mais de 18 anos. Ok. Vamos fazer então aqui um else a dizer o contrário. CW, tab. Esta pessoa não pode entrar no local porque tem menos de 18 anos. Ok. A nossa classe está então criada. Vamos só tirar aqui estas bibliotecas necessárias com o control ponto e depois sim o enter. O control ponto ajuda muito, ajuda mesmo muito. Temos então a nossa classe criada com o nosso construtor, que é o principal aqui neste vídeo. E agora só temos que instanciar. E como é que nós fazemos isso? Para isso, temos que criar então dois objetos. Vamos criar aqui um e depois o outro. Ou seja, new. Atenção que aqui seria pessoa, para se estar correto, seja uma boa política, mas vamos chamar de construtor porque é o nome do vídeo e não queria perder alguma coerência. E atenção que agora não temos que meter parênteses. Quer dizer, temos que meter parênteses, mas não é parênteses sem nada dentro. Porque aqui já vemos que dá um erro. E o erro o que é que diz? O erro diz que é necessário uma string, uma outra string e depois sim um inteiro, que é o primeiro nome, o último nome e a idade. Ou seja, se nós começarmos aqui a escrever, neste caso, string, primeiro nome, string, último nome e int idade, ou seja, já temos o construtor e ele já quer receber algo para inicializar com ele. E é isso que vamos fazer. Vamos colocar aqui Nelson, depois o último nome será Silva, depois a idade 21. Ok. Aqui vamos criar um outro objeto que devia instanciar da classe pessoa e está a instanciar da classe construtor. Já vos disse que é para não perder coerência. Não vos querer ensinar o correto, senão nem dizia o que era o correto. Depois aqui, Marta, último nome, por exemplo, Antunes, e a idade 17 para verificarmos que não pode entrar no local. Ok. Agora temos que fazer o seguinte, que é pessoa 1, já está, e aqui informação. Vamos dar algum comportamento a este objeto através dos seus métodos. E agora fazer a mesma coisa para a pessoa 2. Neste caso é então a Marta Antunes. Aqui temos que mudar os valores para a pessoa 2 e pessoa 2. Ok. Se executarmos este pedaço de código, o que irá acontecer é o seguinte. Vamos então verificar o que acontece. E se não temos qualquer tipo de erro. Ok, não temos qualquer tipo de erro. Vamos então ver o que acontece. Temos então a informação referente à primeira pessoa, ou seja, nome Nelson Silva, idade 21 e depois verificamos a sua entrada. Ou seja, esta pessoa pode entrar no local porque tem mais de 18 anos. Podia ter até 18 e continuar a dizer que tem mais de 18 anos, mas isso é algo mínimo, ok? O que interessa é perceberem. Ok. Depois temos a pessoa 2, que é basicamente nome Marta Antunes, a idade
17, e depois esta pessoa não pode entrar no local porque tem menos de 18 anos. Neste caso tem 17, falta mais um aninho. Ok. Portanto, eu espero que tenham percebido assim, que assim estamos a dar mais valor à nossa classe com construtores, porque já podemos usar e criar vários tipos de objetos, ou seja, com vários dados, ou seja, várias pessoas para uma só classe. Ou seja, estamos, neste caso, a criar uma estrutura para que funcione para várias coisas, neste caso, para várias pessoas. Se tivéssemos vários inimigos e, por exemplo, já que no vídeo passado falámos sobre inimigos, se tivéssemos um inimigo com mais vida do que outro, nós podemos colocar, então, o parâmetro ou o argumento de vida, ou seja, o seu próprio valor de vida. Podemos ter um boss. Tínhamos, então, o valor de 10 para o boss, ou seja, tinha 10 vidas, e um simples inimigo, que não tinha quase poder nenhum, tinha apenas 5 vidas, ok? Nós podemos, basicamente, mudar a estrutura da nossa classe. Ok, no próximo vídeo vamos falar sobre modificadores de acesso. Tal como eu já disse, é algo muito importante para perceberem o que é o público, o private, o internal, o protected, etc. Existem 5 e é isso que vamos falar, ok? Os 5 modificadores de acesso, ou então níveis de acessibilidade, como preferirem. Portanto, até lá, não percam e happy coding!